Preparado para falar sobre ansiedade mais uma vez? Esse assunto nunca acaba, não é? É um dos assuntos principais quando se fala do ser humano e precisamos falar sobre isso. Vamos juntos? Meu nome é Lucilene Possani, eu sou psicóloga clínica, tenho mais de 28 anos de experiência e me coloco à sua disposição para falar de maneira simples sobre assuntos que são bem complexos e até complicados às vezes, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque muitas coisas como essas, que são tão simples, mas surpreendentes quando a gente ouve de novo e quando a gente deseja aplicar para a nossa vida, estarão aparecendo por aqui. Esteja junto com a gente. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre esse tema, e você sempre conhece porque a ansiedade é um tema bastante necessário, então convide essa pessoa para ver esse vídeo. Ok? Esteja junto com a gente nesse sentido de trazer pessoas para junto. Nós precisamos formar essa família para combater esses males emocionais que são tão corriqueiros que a gente nem presta atenção neles, já nos acostumamos com eles, não é mesmo? A ansiedade, ela é tão complexa que às vezes nós já não percebemos mais que nós somos muito ansiosos. Às vezes nos acostumamos com a nossa ansiedade, não é mesmo? E às vezes quando alguém até nos fala, você é ansioso, às vezes eu recebo pessoas no meu consultório que dizem, eu não sei, eu não me sinto bem, parece que eu estou desconfortável, eu não durmo bem, alguma coisa estranha está acontecendo comigo. E eu falo, é a ansiedade. E a pessoa, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Então a ansiedade, ela nos surpreende até por esses aspectos, né? Mas hoje eu quero abordar uma questão muito simples sobre ansiedade e assim, aquilo que é simples também é muito complexo, né? Precisamos falar dessas coisas com muita clareza. Eu quero falar hoje a respeito dessa questão da impotência que a gente sente quando a gente tem um problema, né? E nós temos uma tendência a achar que alguém precisa nos salvar desse mal. Então nós vamos procurar um psiquiatra, nós vamos procurar um psicólogo porque nós estamos com ansiedade e esse é um caminho natural, claro. Porém, tem mais do que isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Será que eu preciso me sentir impotente quando eu estou com um problema? Eu quero contar para você uma experiência que aconteceu comigo, começou a acontecer de uma forma mais aguda 2 meses atrás. E eu quero contar essa experiência para vocês, que me mostrou a necessidade de falar dessa forma nesse vídeo. Eu, há quase 20 anos, fiz uma cirurgia de miopia, né? Eu tinha um grau de quase 5 graus de miopia, fiz uma cirurgia, fiquei bem por 15 anos e depois comecei a ter o olho seco. E à medida que eu fui usando mais internet, esse problema foi se agravando. Até que agora, com a pandemia, comecei a usar mais o Instagram, comecei a fazer os vídeos aqui para vocês, e aquele tumulto, e atendendo online, o dia todo na internet, no celular, e os meus olhos começaram a sentir muito esse impacto. E aí, chegou um momento em que, eu atendo presencialmente na terça-feira em Caçapava e moro em Santo Antônio do Pinhal. E vindo de Caçapava até Santo Antônio do Pinhal, eu tinha que parar 2 vezes no caminho para pingar colírio. E eu estava ficando bastante preocupada com isso, porque isso não é normal. E aí, então, voltei para minha oftalmo, pedi socorro. Falei, olha, tá horrível a situação, né? Primeiro ela constatou que o meu grau tinha subido por conta do olho estar muito seco. E ela também falou, então, não tem nada errado com a sua córnea. Pingue mais colírio. É assim que ela me falou. E eu fiquei bastante assustada com aquilo. Primeiro, ela falou que não tinha nada errado com a minha córnea. Então, eu sosseguei um pouquinho. Porém, quando ela falou que eu tinha que pingar mais colírio, eu pensei, eu vou acabar engarrafando o colírio e bebendo. Porque eu já estou pingando colírio a cada meia hora. Estou sempre parecendo que eu estou com areia nos olhos. E aí, então, bom, se a minha oftalmo não me socorreu nessa questão, o que eu fiz? Eu fiz uma live no meu Instagram aqui e uma cliente minha, que é atendida presencialmente aqui em Santo Antônio mesmo, ela veio para a sessão e falou para mim, sabe, eu também tinha bastante irritação nos olhos e eu comecei a fazer compressa nos olhos. E a compressa gelada sarou a dor dos olhos. Naquela mesma noite, quando eu fiz a compressa, eu senti um alívio imediato da dor. E aí, por conta da live também, uma outra cliente minha lá de Quiririm, muito querida também, veio até a minha casa para trazer um livro, até a portaria aqui, trazer um livro para mim que ela usava e ela me recomendou um método de tratamento natural para os olhos, né?
que eu já conhecia, mas que como eu nunca tinha visto ninguém que tinha feito, eu acabava que fazia alguns exercícios, fazia algumas coisas, mas não dava tanta bola assim, né? E aí ela me falou, eu conheço um rapaz que fez esse tratamento nos olhos e que melhorou muito a qualidade dele, inclusive a qualidade de visão, então eu vou te apresentar. E ela me deu, né, o celular da esposa dele. Nessa mesma noite eu conversei com ele teve muita paciência comigo, ficou quase 1 hora comigo no telefone me explicando que eu tinha que piscar mais, gente. Simples assim. Uma pessoa me disse que eu tinha que fazer com pressa, a outra pessoa me disse que eu tinha que piscar mais. Eram coisas tão simples, mas eu não colocava em prática, porque afinal de contas eu não conheço a dinâmica dos olhos, né? Eu fiquei muito surpresa, porque naquele mesmo dia, com essas 2 ajudas que eu recebi, fazendo a compressa gelada e também piscando mais, o meu olho seco já diminuiu, né? Diminuiu muito a sensação de olho seco, aquela sensação de areia nos olhos, muito, muito. E eu fiquei pensando, a minha dinâmica de vida, né? Eu moro aqui, ó, no meio do mato aqui, eu sou sempre natural, né? Tudo que eu consigo fazer é um anti-inflamatório, eu tomo um chá de algum anti-inflamatório que eu tenho aqui mesmo. Vou fazer até um herbário aqui em casa, porque eu gosto dessa coisa de entender que a natureza tem cura para nós, né? Então, por que não a gente pensar em termos da ansiedade dessa forma também? Porque senão nós vamos ficar também impotentes em relação à nossa vida emocional. Então eu preciso de um socorro, toda vez que eu vou ao médico, ele vai mudar a minha medicação, vai dizer que eu preciso aumentar a minha medicação, porque a tendência quando nós chegamos a um ponto em que nós nos sentimos impotentes em relação a alguma coisa, a tendência é que vai só aumentando. Então a minha oftalmo disse, se você não pingar mais colírio, o seu grau vai aumentar, aumentar, aumentar. E eu saí de lá assim, né? E às vezes o psiquiatra também vai dizer isso, né? Tome medicação, faça tudo direitinho, senão a sua ansiedade vai aumentar, aumentar, aumentar. E a gente fica assim apavorado, porque em que ponto pode chegar? Algumas pessoas chegam a um ponto de ansiedade a ponto de pensar que vai ficar doida. Será que eu estou impotente em relação a isso? É sobre isso que eu quero falar muito claramente. Você não está impotente. Você pode fazer muitas coisas em relação à sua ansiedade. Eu não sei se você já me ouviu falando em algum vídeo sobre isso, mas eu vou repetir aqui. Eu tinha ansiedade em alto grau. Eu tive uma adolescência de fobia social. Eu era extremamente complexada, extremamente medrosa. Jamais faria isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, né? Porque eu estou aqui gravando sozinha, mas sei que vocês vão ver, né? Quanta gente vai ver, não sei quem vai ver, qualquer pessoa pode ver, né? Essa exposição, ela é muito difícil, mas por quê? Porque eu venci esse processo entendendo, sabe o quê? Que eu tinha responsabilidade sobre o meu processo de ansiedade. Eu não deixei que os psicólogos e psiquiatras apenas tomassem conta desse pacote para mim. Ah, eles vão cuidar. Então, alguém vai me dizer o que fazer, alguém vai me dizer o que ser, e o psiquiatra vai me dar medicação. Eu nunca tomei medicação. Eu não estou falando nada contra a medicação, porque quando o grau de sofrimento é muito elevado, a medicação é necessária sim, mas a medicação ela não tem a função de curar você, ela vai inibir a dor emocional, né? Ela vai inibir o sintoma, mas ela não vai curar a causa da ansiedade. Então tem um momento da nossa vida que a gente precisa, assim como eu entendi a questão dos meus olhos, por que causa os meus olhos estão tão irritados? Porque eu estou cuidando mal deles, e eu não estava entendendo isso, porque está todo mundo usando muito a internet. Então primeiro eu desacelerei a internet geral, né? Estou usando só o necessário. Também estou cuidando na hora dos atendimentos, colocar o celular mais longe para fazer os atendimentos online. Comecei a piscar muito mais, a fazer exercícios. Olho ama movimento. Olho ama olhar detalhes, a mácula dos nossos olhos. É interessante que o nosso organismo, ele fica bom quando ele é usado, né? Então a gente precisa usar. Agora eu deito aqui no chão do meu deck e fico olhando detalhes. E isso restaura os olhos, né? Eu descanso os meus olhos, eu coloco as mãos sobre os olhos, deixo os olhos no escurinho para eles descansarem. Olho adora a escuridão. Eu aprendi tudo isso esses dias. Para descansar o nervo óptico, o olho precisa de escuro, que a gente raramente fica no escuro. A gente fica de luz acesa a noite toda, né? Às vezes a gente dorme com um aparelho do lado que tem uma luzinha. Isso não é bom para os olhos. O ideal é dormir no escuro total. Tudo isso eu fui entendendo para cuidar dos meus olhos melhor. Coisas que são óbvias, que o organismo é equipado com essas coisas, mas a gente perdeu a noção dessas coisas, a gente perdeu a raiz dessas coisas e por isso a gente não cuida mais. E o nosso emocional? Quando nós começamos a entender quem nós somos de verdade, aquilo de que nós precisamos, nós começamos a reconectar essas coisas e começamos também
também é trazer a nossa saúde mental, porque nós acreditamos assim, bom, vai deteriorar mesmo, o olho foi feito para deteriorar, né? Se você tem um problema, só vai deteriorar e pronto, e a gente fica impotente. Ah, eu sou ansioso, não tem jeito, viu? Isso só vai piorar, e não tem jeito e pronto, eu boto um ponto final. E não é assim, eu tô aqui como testemunha para dizer para você que eu fui mudando a rota da minha vida e eu não permiti essa impotência tomar conta de mim. Eu fui entendendo que quanto mais consciência eu tivesse das questões, né, que me trouxeram a ansiedade, melhor era para mim. E uma das coisas que acontecia comigo é que eu era uma pessoa envolta em emoções. Eu ficava sempre pensando o pior e sempre com uma forma de pensar que era baseada no meu próprio umbigo. Então eu pensava assim, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a pessoa mais feia do mundo, eu sou a pessoa mais esquisita do mundo. Então eu não botava o nariz para fora para ver que as pessoas também tinham inseguranças, que as pessoas também tinham medos e que as pessoas também se sentiam mal porque tinham o pé grande, porque tinha a orelha grande, porque tinha um nariz esquisito, porque tinha um cabelo não sei o quê. Eu concentrava em mim todos os males da humanidade. Eu era uma pessoa extremamente emocional. Tem até um vídeo, ó, que eu vou colocar aqui em cima para você assistir sobre emoções. Quando a gente é tomado, absorvido por emoções, o que acontece? Quando nós somos tomados por emoções, nós acabamos não pensando racionalmente. Eliminamos essa questão racional da nossa vida, criamos problema. Então eu tive que aprender a ser um pouco mais racional. Eu tive que aprender a observar as coisas como elas realmente são, para eu então estar responsável, porque a palavra responsabilidade significa responder pela habilidade. E eu tenho a habilidade de viver, eu tenho a habilidade de estar viva, eu tenho a habilidade de estar plena nessa vida. Eu não posso simplesmente entender que agora eu estou ansioso e pronto. A ansiedade bateu, né? É que é uma falta de lítio que tem no meu cérebro. Entenda, é muito fácil e muito cômodo pensar dessa forma, porque daí começa a faltar mesmo? Começa, porque o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, faltou alguma substância e você ficou ansioso, ou você ficou ansioso e faltou alguma substância? Presta atenção. Nós estamos vivendo um mal-estar da civilização, ou seja, a civilização está nos adoecendo de muitas formas. Nesse momento, por exemplo, não fui só eu que aumentei o grau de miopia, não. Milhares e milhões de pessoas, porque nós estamos todos enfornados dentro de casa por conta do Covid e só aumentando o grau da miopia, né? Os nossos olhos, eles foram feitos para olhar para vários detalhes em diferentes ângulos, todo o tempo. Nós fomos feitos para viver nesse cenário aqui, ó. E de repente nós estamos lá 24 horas por dia na frente do computador e achamos que não ia dar em nada isso? É claro que os nossos olhos estão sentindo, eles não foram feitos para olhar só para uma direção, foram feitos para olhar para muitas direções. Assim também o nosso emocional, ele precisa ter determinados cuidados. Nós precisamos olhar para nós emocionalmente. Quando eu comecei a olhar para mim, a maneira inconsciente que eu vivia, achando que eu era o centro do universo, que a minha dor era o centro do universo, que as coisas que eu sentia eram o centro do universo, então eu não consegui olhar para o mundo e ver quanta gente estava sofrendo, quantas dores havia e que eu podia sim fazer alguma coisa para mudar a minha história. Então eu comecei a me expor mais. Eu lembro a minha formatura de colegial. Eu fui escolhida para ser oradora da turma, mas foi meio que uma armadilha, sabe? Porque a diretora exigiu que fosse uma boa aluna e eu era uma boa aluna porque era a única coisa que eu fazia da vida, né? Porque eu era totalmente antissocial, então eu estudava muito. E eu caí nessa armadilha de ser a oradora da turma. E eu peguei aquilo como um desafio para mim. E, gente, eu quase morri de medo. Mas eu comecei pouco a pouco a ir vencendo os meus medos. E aí vendo que a vida não era assim tão fantasmagórica como eu imaginava. Então, existe um mundo interno que traz a ansiedade para a nossa vida. Não é que a ansiedade bateu assim, eu sou uma vítima do destino, né? Eu sou ansioso porque o destino, a vida fez isso. Não. Ansiedade, gente, é medo disfarçado. Então nós estamos morrendo de medo. E como é que nós enfrentamos um medo? Primeiro com coragem, até que essa coragem vire serenidade. Então o que eu digo para você é, hoje eu tô serena aqui fazendo esse vídeo, mas primeiro eu precisei ter coragem para enfrentar. Então a gente precisa se responsabilizar pelo nosso processo de ansiedade. Não dá para deixar que os profissionais simplesmente tomem conta, que vai acontecer como eu lá na oftalmologista, né? Pinga mais colírio, imagina. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido,
Eu estou fazendo 50 anos agora, eu tenho uma saúde de ferro. Eu não vou viver menos que 80 anos, né? Menos que alguma coisa aí no trajeto, né? É claro que tudo pode acontecer. Mas como é que os meus olhos vão suportar? Eu estava preocupada já com isso, porque com 50 anos os meus olhos estavam nesse estado. E eu me vi ali naquele momento de impotência pedindo ajuda, né? De certa forma foi um socorro, né? E pessoas me socorreram. Então, assim, a vida ela sempre tem uma forma de nos ajudar. Se a gente quiser ser ajudado, se a gente se responsabilizar pelo próprio processo e se a gente não puser um ponto final, sabe, na coisa e dizer assim, eu sou ansioso mesmo, só vai piorar. Ah, os outros é que fizeram isso comigo, olha, na minha infância fizeram isso e agora eu sou assim. Gente, nós somos poderosos demais e não podemos ficar, sabe, absorvidos nessa impotência, achando que é só isso e pronto. Vamos juntos nos responsabilizarmos. Tá vindo um curso por aí, nós estamos montando esse curso, já vamos começar as gravações desse curso para você sobre a ansiedade, em que nós vamos compilar essas e outras informações todas juntas para que você tenha acesso a um material de qualidade, simples, para você colocar em prática de verdade, para você não ficar impotente em relação à sua ansiedade, mas para você entrar em ação, para que coisas aconteçam e para que você possa viver junto com a gente em alto nível, assim como eu tenho vivido também, apesar de eu ter tido uma vida lá atrás de ansiedade, tá bom? Vamos combinar assim? Vamos crescer juntos? Bora crescer juntos? Compartilhe esse vídeo com alguém.